Tem umas imagens do treino de ontem lá na Arena MRV, com a presença do Rubens Menin e companhia. Você está acompanhando aí o pessoal tá adentrando lá o gramado da Arena MRV. Com bolso pra dentro dessa vez. Com o bolso pra dentro. E aí você tá vendo todo mundo que tava lá, tá aí o Rubens Menin, o Salvador, né? O pessoal, né, Lélio, que foi lá pra conversar com os jogadores, né? Pedir aquele prazo pra pagar e tudo mais, o que deve, que pegou mal pra caramba, que foi um horror, que o Atlético ocupou manchetes que a gente já não imaginava mais que o Atlético teria que chegar nesse ponto, né? Ou seja, não foi nada legal. E ontem eles tentaram, então, conversar com os jogadores. Claro que aquele primeiro anúncio de que acertariam tudo não aconteceu, né? A gente teve protesto da torcida também lá na Arena MRV. Ontem tivemos aqui próximo a sede da Galocura, né? Reunião de torcedores e aí eles têm filial, né? Sim, em várias regiões, né? E se reuniram, né? Dessa vez e saiu em confusão. As filiais não estão bem, não, porque só deu confusão. Nem eles estão se entendendo, viu, Lélio? Porque há uma divisão, né? Isso aí é normal nesse momento em que tá tudo conturbado, né? Um pessoal pensa de uma maneira, o outro de outra forma. E aí acabam não se entendendo. Mas isso também não é a primeira vez que acontece na Galocura. Isso é normal. Agora, ontem o pessoal foi lá, quitaram alguma coisinha ou outra lá, né, Edmara? Mas parece que um texto de férias, né? Alguma coisa assim. O principal é até o final da semana que vem que ficou acordado. Isso. E aí vamos ver o que vai acontecer. Mas o certo é como você disse, né? A gente não imaginava que fosse em pleno ano de 2025 falar sobre isso do Atlético, ele tendo uma SAF, tendo donos e tudo mais. Um estádio próprio que tá aí, onde foi o treino ontem. Isso. Então, foi assim, uma terça-feira assustadora que o torcedor do Atlético viveu. E nos bastidores, as informações que a gente tem, até porque o Rubens Menin chegou de forma mais, vamos dizer assim, chamou para ele ali responsabilidade, e obviamente está acompanhando mais de perto o que está acontecendo com o Atlético. E que ele ficou muito chateado, que ele viu muita coisa que não era realmente o que ele esperava que tivesse acontecendo e que podem ter levado ao Atlético a essa situação. É um homem muito experiente no que diz respeito a negócio, afinal de contas todo esse império aí foi feito por ele, né? E aí a gente está falando de MRV, de Banco Inter, enfim, de todo o império que ele tem nas mãos, né? Um homem que trabalhou a vida toda nesse sentido. E que quando ele abriu a gaveta ali, olhou, ele falou, tô vendo aqui que a coisa, acho que eu tô achando aqui onde é que foi que não deu certo. Assim, com todo respeito também, quem sou eu pra analisar aí um empresário do tamanho do Rubens Menin, né? Mas, de fato, um clube de futebol não é a mesma coisa que construtora, que banco, é um mundo completamente diferente. Sim. E ele é o principal investidor, é o dono, um dos donos ali, o maior deles inclusive, e se ele encontrou coisa que ele não imaginava, é porque ele precisava estar mais próximo ali do clube para, de fato, que a gestão fosse feita da forma que ele gostasse, né? Porque se ele está encontrando coisas agora na situação do Atlético, que ele não gostaria de ver, ele deveria ter olhado isso antes, quando estava começando a desandar, começando a sair notícias, começando a vir cobranças de salários atrasados, né? Ele tem que ficar mais próximo, então, para resolver isso, porque não é quando a coisa estoura, quando o jogador entra na justiça, que ele tem que aparecer só, não. Mas o Rubens Menin sabe de tudo há muito tempo. Ele fazia parte do grupo. Ele só delegou, Amigos do Galo, desde 2020. 2020. Quem contratou o Sampaoli foi ele. Sim. Ele que deu as garantias e tudo mais. Então ele já sabe de tudo que acontece no Atlético. Não é nenhuma surpresa. É surpresa, na verdade, quem teve foi a gente. Né? Mas você não acha que ele pode ter tido uma surpresa da forma
forma como foi conduzido, porque pelo que a gente sabe, ele não estava à frente da condução. Ah, não, aí sim. E eu acho Sim. que foi essa a surpresa dele, entendeu? A forma como a coisa estava sendo conduzida, né? Acho que ficou muito claro, até pela presença das pessoas que estavam lá, Lélia. Ninguém é maluco de falar. Quem foi lá foi o Rubens, quem foi lá foi o presidente Sérgio, que a gente sabe do carinho que o jogador tem por ele. Foi o Salvador, que também não estava participando diretamente das situações mais, né? Só faltou o Ricardo, que também não está participando das situações mais aí. Faltou quem? Não, é ninguém. Você tem ali os 3 poderes do clube representados ali. Exatamente, Pelo dono, pelo presidente da associação e Isso, pelo o vice vice-presidente do Conselho Deliberativo. Embora também não tenha visto aí o Sérgio Coelho. Ele apareceu em alguma imagem? Ele teve lá, ele que conversou com os jogadores Que também. ali tá o Paulo Brax ali, não é? Sim. Tá. E o Vitor também. É o Vitor, né? É porque o Paulo, o presidente, realmente, eu não vi, mas de qualquer maneira, quando aparece o dono, o presidente da SAF e também o vice-presidente do conselho, é porque foram ali respaldar o que já tinha sido falado pelo Paulo Brax e pelo Vitor e pelo Bruno Musi. Exato. Né? Que são os que lidam diretamente, ou lidam com eles diretamente, né, no dia a dia. Aí foi lá o dono e ele foi falar, nós vamos pagar e vai ser assim, assado, tá acontecendo isso e aquilo, vocês podem ficar tranquilos. Quando aparece o dono, o papo é diferente, né, Dimara? Muito diferente. Muito diferente. Claro que quando aparece um dono que está devendo, mas não tem condição de pagar, é uma coisa. Agora, quando aparece um dono que está devendo, mas tem todas as condições de pagar, é completamente diferente, né? E ele aí foi recepcionado pelos jogadores e tudo mais. Certo é que as coisas, né, e acho que não é segredo para ninguém, é só para quem acompanha as redes sociais, né, Lucas, entra lá e já vê, a torcida ficou muito chateada com 2 jogadores especificamente, né? Que são o Rony e o Scarpa. Sim. Né? São 2 jogadores que eles têm falado muito, né? Inclusive, quem é o time mesmo que falou que estava interessado no Scarpa é o Corinthians, né? Ah, tá. O Corinthians. Parece que sim. Que bom, vai sair daqui para não receber aqui, para não receber lá. Eu não sei nem no que ele pode jogar no Corinthians, porque eu acho que ele já... Não pode não. Pode, Não. Aí o Corinthians falou lá que, né, eu falei, mas vai jogar de quê, né? Em que lugar? Só se for no outro time que eles vão montar, em outra esfera do planeta. Se quiser trocar pelo Rodrigo Garro, eu aceito na hora. Jogou demais, hein, Lélio? Ótimo jogador. Menino, jogou muito, né? Irritante, mas jogou muito. Então, se falou disso. E agora, né, o Fala Galo, né, Lélio, que trouxe essa notícia. A gente já tinha falado aqui que ele tinha uma proposta da Arábia, mas o Fala Galo confirmando, então, que o Atlético deve ter essa proposta aí para que ele vá para a Arábia. E sinceramente... O Rony. E sinceramente, e o Lélio já tinha falado sobre isso assim, eu não vejo clima para ele continuar por aqui. Você vê algum clima? Não vejo. Por mais que tenha se acertado com a diretoria do Atlético, a gestão do Atlético, e de fato não ter seguido com a ação judicial para ter a rescisão, só o fato dele entrar com uma ação pedindo rescisão com o Atlético de forma unilateral já cria um clima muito ruim pro Rony dentro do clube e também em relação à torcida, né? Porque como que o cara agora vai jogar, como que vai ser a recepção da torcida ao Rony na Arena MRV, no meio disso tudo, que o contexto já é um caos. Também não vejo muito clima pro Rony ficar, não. E não é um jogador também que faça tanta diferença assim no Atlético, não é indispensável, não é insubstituível. Então não vejo muito clima pro Rony mais não. É que na situação que o Atlético tá com os jogadores que tem, ele acaba até parecendo que mas não é, né, Lélio? Não é um jogador assim.